Galerinha, vamos para mais uma aula com o professor top da física, professor Cisco, que agora vai falar para vocês sobre termologia, com as dicas para o Enem 2012. Em termologia, é essencial que você consiga diferenciar dois conceitos que vão ser abordados em todas as áreas. Aliás, a termologia, ela adota esses dois conceitos e todos os fenômenos que ocorrem com o conceito de calor e temperatura. Algo que confunde muito alguns alunos. Por quê? Alguns alunos têm na cabeça que calor e temperatura são a mesma coisa. E não são. Por exemplo, quando você está lá na praia, com a sunguinha do piu-piu, como o professor Márcio tem muitas lá na cômoda dele. Como eu sei disso? Depois eu conto. Mas, tá lá, com a sunguinha do piu-piu, sol escaldante, tomando sol, e fala assim, nossa, mas como está calor hoje, hein? Não está calor. Esse conceito de calor não está bem utilizado aí. Está errado falar assim? Não. Culturalmente é normal falarmos que estamos com calor, como por exemplo eu estou com calor agora, né? Mas calor e temperatura são conceitos diferentes. O que está acontecendo é que você está recebendo calor, você está recebendo energia do ambiente, porque o ambiente está com uma temperatura maior do que a temperatura do seu corpo. Então, quando nós formos falar em termologia, devemos saber diferenciar calor e temperatura. O que é temperatura? Todo corpo ele é composto por moléculas e essas moléculas têm uma certa agitação. Quando as moléculas de um corpo estão com muita agitação, nós falamos que ele está com alta temperatura. É óbvio, em relação a um outro corpo que está com as moléculas menos agitadas. Certo? Então, temperatura, nível médio de agitação das moléculas do corpo. Agora, o que é calor? Se eu pegar dois corpos com temperaturas diferentes e colocar os dois em contato, bom, eu disse, eles estão com temperaturas diferentes. Então, quando eu colocar em contato, um tem mais agitação nas moléculas que o outro, essa agitação do corpo que tem maior temperatura, das moléculas do corpo que tem maior temperatura, vai passar para as moléculas do corpo que tem menor temperatura, fazendo com que as moléculas dele aumentem a agitação. E as moléculas do corpo que tinha maior temperatura vai diminuir sua agitação. Isso vai, no final, tender ao equilíbrio que nós chamamos de equilíbrio térmico. Essa transferência de agitação lembra movimento, movimento lembra energia. Então essa transferência de energia do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura é o calor. Então, de uma forma bem simples, nós podemos falar que temperatura é o nível médio de agitação das moléculas e calor é a transferência de energia do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Bom, trabalhando sempre com os conceitos de calor e temperatura, a termologia é dividida em três áreas. Essas áreas que são termometria, o que estuda a termometria? Como o próprio nome diz, medidas de temperatura. Medidas de temperatura, é aqui que na escola nós estudamos graus Celsius, que nós estudamos graus Fahrenheit e a escala Kelvin, que é a escala utilizada para medir temperatura no sistema internacional. Há uma relação de proporcionalidade entre essas escalas, que é o que traz aquelas formulinhas que nós costumamos utilizar. Pois bem, essas formulinhas, quando cobradas pelo Enem, são dadas no exercício, você pode ficar tranquilo. Então a termometria se utiliza disso. Se fugir dessas três escalas, o que você vai ter que fazer é uma regrinha de 3, trabalhando com a escala que for dada no exercício. Além da termometria, a termologia também trabalha com a
calorimetria. A calorimetria, como o próprio nome diz, são as medidas de calor. Essas medidas de calor que são divididas em partes. Primeiro, vamos falar sobre as unidades. Se calor é a energia em trânsito, calor também utiliza a mesma unidade de medida de energia, que é joule. Só que na termologia, ou seja, na calorimetria aqui, nós trabalhamos com a caloria como sendo unidade mais comum, a unidade usual aqui. E a relação entre elas é que um joule uma caloria é aproximadamente 4,2 joules. E isso também vai ser dado no exercício. A única diferença é que você tem que saber que essa calorimetria aqui, na calorimetria nós vamos estudar calor sensível e calor latente. Qual que é a diferença? Bom, um corpo quando ele recebe calor, ele pode apenas variar a sua temperatura, como ele também pode mudar de estado físico, certo? Quando ele muda de estado físico, as substâncias puras, elas não mudam de temperatura, então existe o estudo tanto para calor sensível quanto para calor latente. E aqui nós temos as duas formulinhas. Calor sensível é a famosa formulinha do Ki macete, e calor latente é a famosa formulinha do Ki mole. Para vocês que estão terminando o ensino médio, vocês já viram, decoraram, brincaram e estão cansados de resolver exercícios, espero, para poder fazer a prova do Enem. Então, não convém nem ficar colocando as formulinhas. E é muito interessante que você estude também a forma gráfica de uma substância que está recebendo calor e que está no estado sólido, tá? Para que você consiga identificar os lugares onde ele está recebendo calor sensível e os lugares onde está recebendo calor latente. Além da termometria e da calorimetria, nós também temos a dilatação térmica. Dilatação térmica. Essa dilatação térmica é óbvio. Quando nós vamos estudar calorimetria, nós já nos utilizamos do termo dos conceitos de termometria. Por quê? Porque aqui na calorimetria nós temos que saber quais unidades eu estou usando, quais unidades que foram dadas no exercício para poder solucionar o exercício. E na dilatação térmica eu utilizo os dois conceitos, tanto de calorimetria quanto de termometria. Por quê? Se um corpo está recebendo calor, então a agitação das moléculas dele está aumentando. Se a agitação das moléculas está aumentando, essas moléculas elas vão querer mais espaço. Então, se nós estivermos falando de uma barrinha de metal que está recebendo calor, as moléculas dentro dessa barra vão procurar mais espaço, então ela vai expandir. Vai expandir minimamente? Vai, mas essa diferença aqui, ó, é o que nós chamamos de dilatação. Nesse caso, uma dilatação linear, certo? E aí, vale estudar todas as formulinhas de dilatação. Lembrando que a dilatação mais utilizada pelo Enem é a dilatação volumétrica. Por quê? Porque no nosso dia a dia, o que a gente mais encontra é, eu vou ferver leite, coloco lá para ferver, aí o fogo vai passando o calor para o leite e o leite vai expandindo as moléculas, o leite aumenta de volume. Então, o que nós temos é uma dilatação volumétrica. Tudo aquilo, se a gente enche um tanque com um certo produto e a temperatura do ambiente aumenta, então a tendência é que parte desse líquido que está aí, desse produto que está dentro do tanque, extravase. Então, tudo isso está ligado com a dilatação volumétrica. As formulinhas sobre dilatação, elas são todas parecidas. O que muda é a questão dos coeficientes. Para a dilatação volumétrica, nós temos que a dilatação volumétrica é o volume inicial vezes o coeficiente de dilatação volumétrica vezes a variação de temperatura que o líquido lá, ou o recipiente, obteve. Vamos ver um exercício que aborda isso.
principalmente a questão da dilatação volumétrica. Durante uma ação de fiscalização em postos de combustíveis, foi encontrado um mecanismo inusitado para enganar o consumidor. Durante o inverno, o responsável por um posto de combustível compra álcool por 50 centavos por litro, a uma temperatura de 5 graus Celsius. Para revender o líquido aos motoristas, instalou um mecanismo na bomba de combustível para aquecê-lo, para que atinja a temperatura no posto de 35 graus Celsius, sendo o litro de álcool revendido a 1,60. Diariamente, o posto compra 20 mil litros de álcool a 5 graus Celsius e os revende. Com relação à situação hipotética descrita no texto, e dado que o coeficiente de dilatação volumétrico do álcool é de 1 vezes 10 elevado a menos 3 graus Celsius a menos 1, desprezando o custo da energia gasta no aquecimento do combustível, o ganho financeiro que o dono do posto teria obtido devido ao aquecimento do álcool após uma semana de vendas estaria entre. Aí vem as alternativas. Mas vamos pensar, ele compra uma certa quantidade de combustível. Esse combustível está a 5 graus Celsius. Ele aumenta a temperatura até 35 graus Celsius, ou seja, uma variação de 30 graus Celsius. Isso faz com que o combustível aumente de volume e ele vai ter um lucro sobre esse volume a mais de combustível que ele conseguiu obter aí. E o que o exercício está pedindo é exatamente esse lucro a mais que ele vai ter. Então nós só vamos trabalhar com a parte que vai dilatar, só a parte da dilatação volumétrica. Dessa forma, nós podemos pegar o seguinte, ó, o volume comercializado em uma semana, que é o que ele quer, é 20 mil litros vezes 7. Então nós temos 20 vezes 7, 140 vezes 10 elevado a 3 litros. A variação da temperatura que eu tenho é de 30 graus Celsius, de 5 até 35, 30 graus Celsius. E o coeficiente de dilatação volumétrico é 10 elevado a menos 3 graus Celsius a menos 1, dados do exercício. Bom, cálculo da dilatação, a formulinha que nós colocamos na explicação da aula. Então, substituindo os valores, nós obtemos que o volume que aumentou, ou seja, a dilatação foi de 4.200 litros. E é esse número que importa. O quanto tinha de combustível inicialmente não é o lucro a mais que ele vai ter. E o que o exercício está pedindo é esse lucro a mais. Então, o lucro vai ser de 4.200 vezes o preço que ele vende o combustível, que é R$ 1,60. Dessa forma, nós obtemos o valor de 6.720. Aqui são os comentários que já foram feitos e a resposta seria a letra D, entre 6.000 e 6.900. Não se esqueçam que em termologia, no que diz respeito ao Enem, é essencial que você tenha o controle, tenha o conhecimento de tudo relacionado a calor, sendo energia, e essa energia como ela pode ser obtida, já que o calor pode ser obtido através do atrito ou através da combustão de um determinado material. E no que ele pode se transformar, como por exemplo, no exercício lá da aula dica sobre energia elétrica, onde o calor era transformado em energia elétrica. No mais, um beijo do Cisco e até a próxima aula.